Olá pessoal, aqui é o professor Júlio para mais um experimento aqui no GeoGebra. Nessa animação, vamos recriar, a soma de Riemann, tanto para área quanto para volume. Os passos da construção estão bem descritos aqui logo abaixo, ó, para facilitar o entendimento depois e analisar esses comandos com mais tempo, né? Então vamos partir lá para o GeoGebra, ó. Após o término de todos os comandos, o que conseguiremos fazer? Vai ser possível calcular a área do intervalo de integração, ou seja, de um começo C até um final D, e também a aproximação dessa área pela soma de n retângulos, ou seja, é aquilo que a gente é acostumado a estudar com a soma de Riemann. Note que, simultaneamente, aqui na janela 3D, na medida que você for gerando os retângulos, cada retângulo vai ter o seu cilindro correspondente, ou seja, também gerando o volume do solo de revolução por aproximação, só que em vez de ser retângulos, serão cilindros. Dessa forma, para comparação ao término do experimento, se eu tirar os retângulos e cilindros aqui e fizer o sólido de revolução ao redor do eixo X, iremos calcular o volume real, ou seja, para infinitos cilindros, né? Ok? Agora já podemos partir a construção do zero e no decorrer da explicação eu vou mencionar o motivo de cada resultado desse daqui, ó, caso a caso. Agora vamos abrir o GeoGebra novamente, do zero. Aqui está aparecendo a janela de álgebra e a janela de visualização normal. E vou acrescentar a janela 3D. Mas antes, em opções, eu vou arredondar os valores para 3 casas decimais, ou mais, se precisar, né? E na parte de rotulamento, ó, eu vou desmarcar aqui. Então, menos para objetos novos. Assim não fica sobrecarregando a tela de rótulo. Fechado? Aí vamos exibir a janela 3D. Pronto, se ela aparecer em outro lugar, por exemplo, se tivesse aparecido assim, ó, basta você arrastar com o botão esquerdo do mouse e posicionar onde quiser. Pronto. Normalmente ela fica no canto direito. Eu vou puxar o plano cartesiano um pouco para a esquerda e vou aqui na janela 3D, dar um toque no botão esquerdo, né? Depois botão direito. E vamos lá em janela de visualização. Agora aqui na opção básico, você vai correr a tela, um pouquinho aqui o menu, e lá embaixo você vai sempre deixar aqui, ó, o tamanho da área de clipping, ou da caixa de clipe, né? Deixa sempre no grande, assim você aproveita melhor a tela 3D, ok? Então vou fechar aqui o menu. Perceba que a tela está com aproveitamento melhor, né? Ficar grande, assim fica mais fácil de enxergar os dados depois. Então vamos dar sequência. O primeiro passo descrito aqui na nossa lista será construir uma função qualquer. Então para isso a função que eu escolhi foi f de x, 3 cosseno x mais seno de 2x mais 4. Mas pode ser uma função qualquer. Então eu vou selecionar o botão esquerdo do mouse, Ctrl C, e vamos jogar lá no GeoGebra. No campo de entrada, Ctrl V. Isto, Enter. Se de repente a tua função não aparecer aqui na janela 3D, igual apareceu na janela 2D, ou seja, as duas simultaneamente, né? Faz o seguinte, vai lá na janela de álgebra, toca na função, botão esquerdo, agora o botão direito, propriedades, vai em avançado, corre a tela e vai aqui embaixo, vê se está marcado aqui no cantinho, ó, janela de visualização 3D. Como está marcado, ela também apareceu na terceira janela. O próximo passo aqui será a incorporação de 3 controles deslizantes. Um para o ângulo de rotação, outro para o número de retângulos e cilindros e outro para o intervalo de integração. Vamos fazer um a um. Vamos fazer aqui o controle do ângulo de rotação. Vou colocar mais ou menos aqui. Como é ângulo, né, vai no segundo menu. Já chamou de alfa normal. Vou deixar o mínimo e o máximo do 0 e 360. Só que o incremento eu vou mudar para um centésimo. Então 0,01. Ok. O segundo controle vai ser para o número de retângulos e cilindros.
Vou renomear para n, vai variar de 0 a um valor não muito pequeno. Vou jogar aqui uns 300. E como é uma variável discreta, vai ter que ser de 1 em 1, né? Ok. O terceiro controle eu vou chamar de emenda. Depois eu vou explicar o que ele significa. Em seguida, eu vou colocar um ponto sobre a função que vai depender daquela emenda. Ou seja, o x do a vai ter que ser o valor que está no controle e, né? E o y vai ter que ser a imagem correspondente. Então, partindo para lá novamente. Então, novamente aqui em controle, vou chamar de e, variando, eu escolhi de 0 a 20. E o incremento eu vou deixar, por exemplo, um décimo, 0,1. Isso pode mudar depois. Ok. Agora eu vou colocar um ponto que vai depender desse controle sobre a função. Eu vou chamar de a. Então vai no campo de entrada, digita a, dois pontos igual, ou então igual, né? Abre parênteses, pega o valor que está no e, depois f de e. Enter. Botão direito sobre esse ponto, exibe o rótulo. ESC. Perceba que na medida que eu movo o valor do e no controle, ó, o ponto A não foge da função, né? Ou seja, ele depende de e. Tranquilo? Então vamos partir para a sequência. Agora faremos o intervalo de integração, que eu escolhi de 0 até 20, por meio daquela emenda ali, ó. Só que eu pensei diferente, ó. O começo, ele vai de 0 até a emenda. O final, ele vai da emenda até 20. Então, note, ele começa do 0 e acaba no 20. Só que tem uma emenda aqui, ó. Por que eu fiz isso? Para não dar sobreposição depois, ó, do controle que indica o começo e do controle que indica o fim. Assim não tem sobreposição, certo? Foi só um artifício que eu usei aqui. Então, partindo para lá, ó, vamos pegar esse comando aqui, né? O C que vai de 0 até x do A, imitado no controle deslizante. Então, partindo para o GeoGebra novamente. Então, o próximo controle eu chamei de C, vou botar aqui embaixo. Ele começa do 0 e vai até onde? Vai o x do A. E o incremento eu vou deixar 0,1. Ok. Isto. E o D? Novamente, o último controle aqui, ó. Então, D, ele começa no x da emenda, ou seja, x do A, e vai terminar onde? No 20, né? E também o incremento eu vou escolher de 0,1. Ok. Eu vou fechar aqui um pouco a janela de álgebra e posicionar esses controles deslizantes aqui em um lugar melhor, né? Então vou fechar um pouquinho aqui a janela 3D, descer um pouco o gráfico e jogar esses controles todos para cima, arrastando eles aqui. O nosso terceiro passo agora será a limitação da função f de x no intervalo de integração. Isso quer dizer o quê, né? Eu quero que o gráfico apareça de C até D, que estão naqueles controles que fizemos. Então vamos lá, vou copiar o comando e jogar no GeoGebra. Ctrl C, volta para lá, janela 2D, Ctrl V, Enter. Então note que meu intervalo de integração aqui, se for observar, ele está começando de 1 e terminando aonde? 4.4. Perceba aqui que ele deu destaque ao gráfico, ó, do 1 até 4.4. Assim, eu posso pegar a função completa, deixar ela pontilhada, pronto, e dar destaque àquela que está dentro do nosso intervalo de integração. Então, vamos voltar lá, ó, exibir, janela de álgebra. Eu vou pegar a função que ele criou, aquela isolada, né? Está preso no intervalo de integração, ó. Botão esquerdo do mouse, botão direito, propriedades. Vou deixar vermelho mesmo, eu vou em estilo e opacidade do traço, ó, não vou deixar transparente, vou até o máximo aqui. Então fecha o menu, ó como ficou, ó. Deu bem mais destaque agora, né? Também você pode escolher em deixar o gráfico estar pontilhado somente na janela 3D. Bastava fazer o que, né? Toca nele
Botão direito do mouse, propriedades, avançado, corre a tela, vai aqui no finalzinho, ó, tira da janela normal, pronto. E deixaria marcado só na janela 3D. Igual tá aqui, ó. Ó como ficou. Aparece na janela 3D, mas não aparece na janela 2D. Ok? Isso é opcional, tá? Então, fechando aqui. Agora, para ilustrar o quarto passo, eu vou deixar o nosso começo em 2 e o nosso final em 14. Vamos lá. Mudando aqui para 2 e aqui para o 14. Antes de dar continuidade aqui, perceba que na hora que eu dei zoom, a marcação de x e y aqui está variando. Em vez de ser 1 em 1, está de 2 em 2, né? Para evitar que isso aconteça, eu posso travar o seguinte, ó. Toca na tela, botão esquerdo, depois botão direito, janela de visualização, vai aqui no eixo X e onde está a distância, deixa marcado 1 e faz a mesma coisa para o eixo Y. Seleciona a distância e deixa marcado 1. Fecha a janela. Perceba que na hora que eu dou o zoom agora, continua marcando de 1 em 1, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Assim fica melhor, ok? Agora indo para o quarto passo. Área da região pelo sistema via integração. Ou seja, é a área da minha função no intervalo de C a D. Como já está o comando pronto aqui, eu vou copiar e colar. Ctrl C, volta para lá. Janela 2D, né? Ctrl V, Enter. Percebe que ele deu destaque aqui à área da região, ó, limitada entre a função e o eixo X, exatamente no intervalo de 2 até 14. Confere, ó. Observe aqui logo abaixo que ele já deu o resultado da área, né? Que está em destaque vermelho. Porém, eu vou tocar nessa área vermelha aqui, vou aqui do lado e vou mudar para amarelo. Pronto. Vou deixar um pouco menos transparente. E vou ocultar aquele resultado que dá aqui embaixo, né? Então, botão direito em cima dele, exibir rótulo. Isso. Na sequência, vamos testar aquele comando de emenda que eu disse que ia explicar, né? Esse daqui, ó. Para que que ele está servindo, ó? Suponha que a emenda eu vou deixar, por exemplo, no 7. E eu quero fazer o começo no 5, por exemplo, aqui. E o final eu deixo, faz de conta aqui no 9. Tá. Aqui eu sei que como a emenda está no 7 e o começo está em 5 e o final está em 9, não tem sobreposição, né? Mas se eu mudasse aqui o começo, ó, você vê que ele não deixa passar de 7, que é aquele valor que está aqui logo em cima da emenda. Perceba também, ó, que se eu fosse para a esquerda, com o final, olha aqui, ó, ele não deixa ter sobreposição de comandos, né? De intervalo de integração, tá vendo? Para isso que eu usei essa função emenda aqui, para não ter a sobreposição desse controle do C e desse controle do D, certo? O quinto passo será a divisão do nosso intervalo de integração em n partes iguais, ou seja, n retângulos e n cilindros, né? Posteriormente. Assim, eu vou pegar a diferença entre o final e o começo, dividir em n partes iguais, e para garantir que a resposta dê sendo positiva, essa resposta que eu vou chamar de delta, eu usei o comando ABS de absoluto. Feito? É o nosso módulo, né? Então vamos copiar o comando e transferir para lá. Janela 2D, né? Na entrada, Ctrl V, Enter. Pronto. Para entendimento do próximo comando, eu vou utilizar essa figura como base, onde ela começa em C igual a 2, termina em D igual a 14, e vamos supor que eu pegue esse intervalo aqui, que vai de 2 até 14, e divida em 6 partes iguais. Ou seja, se o intervalo aqui vale 12, eu vou ter 6 partes iguais de 2, né? Ok? Estou voltando lá, ó. Eu quero fazer a marcação de onde começa cada retângulo, ou cada cilindro, né?
Então, por exemplo, se aqui for o nosso x0, a posição inicial, ou seja, o nosso i seria zero. E eu quero até o enésimo retângulo, o enésimo cilindro, que é o nosso limite aqui, né? Então vou ter que pensar o quê? Ó, lembre que ele começa em C. Para ele chegar no x1, não é? Eu vou ter que ganhar a largura, ok? Então quem que é o x1? Foi o x0 que ganhou um delta, não é? Para eu chegar no x2, foi o x1 que ganhou um delta, assim por diante. Ou seja, cada posição que está aqui, ó, é a posição C que vai ganhar nenhum delta, ou seja, é ele próprio, ou então o C que vai ganhar um delta, que vai cair no x1, depois o C com dois deltas, que vai cair aonde, né? No x2 e assim por diante. Assim já posso copiar o comando novamente e transportar para o GeoGebra. Janela 2D, Ctrl V, Enter. O nosso sexto passo será criarmos a sequência, ó, que vai indicar as alturas dos retângulos e também dos seus cilindros correspondentes, ó, na hora que fizer revolução. Para isso, vamos pensar da seguinte forma: quem que é a altura do primeiro retângulo ou o raio do primeiro cilindro, né? É o f do x1. Quem é a altura do segundo? É o f do x2 e assim por diante, até chegar na altura do enésimo, né? Que vai ser o f do enésimo valor, ok? Perceba que está pegando de cada retângulo o valor da esquerda, né? Ó. Por isso eu mencionei aqui, ó, pela esquerda. Então, qual que é a lógica da nossa sequência? Vamos calcular a imagem, ou seja, as alturas, de cada retângulo que está na sequência anterior, que eu tinha chamado de xi, variando de 1 até n. Ou seja, para pegar do primeiro retângulo até o enésimo retângulo. Como cada altura dessa vai indicar o raio também do cilindro, ó, indiquei essa sequência para usar o nome de RI. Assim, mais uma vez, já posso copiar o comando e ir lá para o GeoGebra. Enter. Daqui a pouco as figuras começarão a aparecer aqui, né? Por enquanto está só incorporando informação na janela de álgebra. Tranquilo? Já no nosso sétimo passo, já iremos fazer a ilustração da área total dos retângulos pelo sistema, utilizando o seguinte comando: soma de Riemann pela esquerda, onde você coloca a função, onde ela começa, onde ela termina e o número de retângulos. Como é um comando pelo sistema, a área já vai dar exata, tá? Ainda não é aproximação pelos retângulos, ok? Isso faremos no passo seguinte. Então, para esse resultado aqui, eu chamei ele de área de retângulo pelo sistema. E o comando, o nome que ele dá pelo modo padrão, né? É soma de Riemann à esquerda. Você coloca o nome da função, é aquela que eu limitei de C a D, informa onde começa e onde termina e o número de retângulos que você quer. Lembre que o número de retângulos aqui, ó, tá dentro daquele controle que a gente criou, né? Que nós criamos lá. Então, basicamente agora, mais uma vez, é você selecionar o comando e jogar no sistema. Ctrl V, Enter. Olha lá, já começou a aparecer as figuras, né? Eu vou ocultar aqui embaixo a soma dos retângulos, botão esquerdo do mouse, botão direito e exibir rótulo. Assim eu vou dar destaque a esses retângulos, mudar de cor. Toca neles, botão esquerdo, vai aqui no menuzinho do lado, né? E muda para um azul, faz de conta. Escolhe. E você pode também alterar a transparência, né? Menos transparente ou mais transparente. Vou deixar mais ou menos assim. Pronto. Agora eu vou só fazer um teste rápido aqui, ó. Eu vou pegar o intervalo CD, que está de 2 a 14, ou seja, 12 unidades. Em vez de dividir ele em 6 pares iguais de 2, eu vou dividir em 4 pares iguais de 3. Basta fazer o quê? Vai aqui no Ctrl N e muda para 4 retângulos, né? Lógico que agora vai ter 4 pares de 3 unidades iguais. Confere, ó, tá de 3 em 3. Isso só para conferir se o nosso comando está funcionando. Tranquilo? O nosso oitavo passo
será o cálculo da área dos retângulos com as alturas em módulo. Porque eu disse que tem 100 módulos, né? Volta um pouquinho no passo anterior. Lembra que quando eu calculei a área desses retângulos aqui, lá pelo sistema, vou devolver o rótulo, ele pensa assim, né? Ele pensa que cada altura é a imagem da função, para esse valor aqui, né? Para cada xi, ok? Só que se a função tivesse imagem negativa, ele faria a conta da altura do retângulo aqui, ó, com a altura negativa. Assim, na hora de somar a área de todos os retângulos, ó, teria hora que o retângulo teria área negativa e outros com área positiva, ou seja, daria uma área absurda, né? Então, para evitar esse problema, eu fiz o seguinte: voltei lá e para calcular a área de cada retângulo, pensei da seguinte forma: ó, eu vou pegar a altura de cada um que estava na sequência anterior, na sequência RI, né, dos raios, e deixei em forma absoluta, em módulo. Assim evita esse problema. Assim, a área de cada retângulo I vai ser pensado da seguinte forma: ó, vai pegar cada altura, que agora está em módulo, evita de ser negativo, né? Vai multiplicar pela variação delta, que foi aquela nossa subdivisão que eu fiz no começo. Ou seja, a altura que agora está em módulo, vezes a subdivisão, que é constante, né? O nosso delta, que vai do primeiro retângulo até o nésimo. Agora, no próximo comando, eu vou pedir para somar todas as áreas que estão contidas nessa sequência aqui, ó, que eu chamei de aproximação de área em valor absoluto, sem erros, ok? Então, como é que funciona? Ó, ele vai pegar tudo que está contido na sequência anterior, confere o nome aqui, ó, e vai somar os elementos que estão ali dentro. E quem são eles? As áreas de cada retângulo. Então, vamos lá. Copiando aqui o comando e jogando lá no GeoGebra. Enter. Pronto, já temos mais ingredientes agora, ó. Dando sequência agora ao nosso nono passo, será para quê? Para a construção dos cilindros, onde a linguagem que eu utilizei foi ponto, ponto e raio. Vai funcionar assim, ó. Para cada cilindro, você vai imaginar que ele tem um ponto de partida, ou seja, o início aqui, depois um ponto de chegada, que é o ponto final aqui, né? E o seu raio, que a gente vai pensar que é aqui, ó, correto? Ou seja, é a nossa imagem, né? É a imagem para cada valor de x, que estava lá na sequência xi, ok? Nessa sequência aqui, ó, tá? Então, por exemplo, vamos interpretar esse comando aqui, ó. Observe que eu peguei o comando cilindro e associei ele com o comando sequência. Confirma aqui dentro, ó. Olha ele embutido aqui dentro, né? Tudo bem? Assim eu tenho o ponto de partida, o ponto de chegada e o raio. Lembrando que o ponto de partida está na sequência xi, o ponto de chegada também está na sequência xi, só que está sempre delta unidades para frente. E os raios, que são as imagens, e onde é que elas estão contidas, né? Dentro daquela sequência RI, ok? Então, pensando bem, ó. Vamos imaginar que o I está valendo 1, ponto de partida. Eu tenho que chegar até o N, que é o ponto final. Se I está valendo 1, eu estou pensando aqui, ó. Ele começa no X1, tudo bem? Seria o primeiro ponto aqui, ó. Tá? Onde vai ser a chegada? Que é o segundo ingrediente do nosso comando do cilindro ali. Ele vai ser o ponto de partida mais a largura delta, né? Confere, ó. Ele partiu do X1, porque o I está valendo 1, né? Vai pegar a largura delta e vai escrever x1 mais delta, que é onde terminou ali o cilindro, ó. Correto? Então já fiz esse ingrediente aqui, x1. O segundo ingrediente, x1 mais delta, que é o ponto final ali, né? Ó. E o terceiro ingrediente seria o raio 1, né? Que seria isso, ó. É a imagem relativa ao valor x1, ok? É o nosso R1. Agora deve prestar atenção aqui, ó. E como os valores de xi estão sobre o eixo x, estamos no plano 3D, os valores de y e z devem ser nulos, né? Por isso que o comando ficou assim, correto? Então agora eu já posso copiar o comando e novamente jogar no GeoGebra. Então Ctrl C, joga para lá. Enter.
Ó, já começou a aparecer ali os cilindros, ó. Tudo bem, ó. Até que ficou legal essa cor aqui. Se você achar que eles ficaram um pouco escuros, vai na janelinha aqui do lado, ó, e muda a tonalidade, né? Tudo bem? Mais claro ou mais escuro. Confere agora, ó. Então toca em cima deles, né? Posso mudar à vontade aqui. Deixar um pouquinho menos transparente. Isso. Vamos testar agora, ó. Eu vou mudar o valor de N. Perceba que ele está mudando simultaneamente a quantidade de retângulos e a quantidade de cilindros, ó. Então perceba que esses dois retângulos que estão aqui fizeram revolução ao redor do eixo X e geraram esses dois cilindros aqui, ó, correspondentes, ok? Chegando agora ao nosso décimo passo, esse será para obtermos o volume de cada um dos cilindros. Onde a gente sabe que para calcular o volume de um cilindro, você faz a continha, né? Π vezes raio ao quadrado vezes a altura. E vou calcular o volume do cilindro 1 até o cilindro N, variando de 1 em 1. Lembrando que os cilindros estão deitados, conforme já mencionei antes. Assim, quem que é o primeiro raio do cilindro? Ele está aqui, ó. Lembre que é a imagem do primeiro X, né? A imagem do X1. Que ele está dentro de onde? De R1, que foi na sequência anterior. Ok? Então, só para entendermos aqui, ó, com um exemplo, vamos supor que o I está valendo 1. Então, quem seria o volume do primeiro cilindro? Seria π vezes raio 1 ao quadrado vezes a altura, que é delta. Que na figura está assim, né? Então, π vezes raio 1 ao quadrado vezes a sua altura, que é aquele delta constante. Depois, se o I estiver valendo 2, tá onde aqui, ó? Seria raio 2 ao quadrado vezes π vezes a largura constante, que é delta. E assim por diante, até chegar no último cilindro. Então agora eu vou pegar o comando novamente, Ctrl C, joga lá no GeoGebra, Ctrl V, Enter. Note que por enquanto os resultados que obtemos estão na janela de álgebra. E daqui a pouco eu vou transportar eles aqui para a janela 2D. O 11º comando será para calcularmos a soma dos volumes dos cilindros. Ou seja, somarmos, né, todos os elementos da sequência anterior, que contém o volume de cada cilindro. Então, novamente, vamos copiar esse comando aqui e vamos enriquecer mais a janela de álgebra, né? Então, volta lá. Ctrl V, Enter. Depois eu passo tudo para cá. Observe aqui no passo 11, obtemos uma aproximação do volume, que foi a soma dos cilindros, né? Só que agora no passo 12, queremos obter o volume real, ou seja, o volume por integração, lá pelo sistema. E qual vai ser o comando específico? Ó, vai ser integral, a lógica geral para calcular o volume de um determinado cilindro, né? Que é π vezes a função ao quadrado, ou seja, a função é o nosso raio, e a função começa em C e termina em D, que foi aquela delimitação que eu dei, né? Ok? Então vamos selecionar o comando e passar para lá novamente. Pronto, Enter. Perceba que após você realizar esse comando, ele faz uma figura aqui, né? Então basta você selecionar com o botão direito e exibir o objeto. Desmarca ela, tá? Aí tira essa sobreposição. Chegando agora ao nosso penúltimo comando, como já temos a aproximação do volume e o volume real, queremos saber a diferença entre eles. Então, para isso, o que foi que eu fiz? Vou calcular o valor absoluto da diferença entre o real e o aproximado. E chamei de diferença de volume. Então vamos copiar esse comando e outra vez jogar para lá. Fechado. Agora, por enquanto, eu vou omitir os retângulos e os cilindros, tá? Então basta fazer o quê, né? Deixa a quantidade de retângulos aqui, ó, em zero. Tudo bem? O nosso 14º e último passo será para quê? Será para criarmos a superfície de revolução daquela função g de x, que eu delimitei de C até D, né? Ao redor do eixo x. O comando que eu usei foi o seguinte, foi o comando superfície, que ele pede a curva, que eu vou rotacionar, né? Que é a nossa função g, o ângulo de rotação
que vai ser o meu alfa, que está de 0 a 360 graus, lá naquele controle, e a reta de rotação, ou eixo de rotação, né? Que o nosso caso vai ser o eixo X. Assim eu vou copiar o comando aqui, comando superfície, Ctrl V, Enter. Percebe que aqui na janela 3D, ele já fez a revolução de 45 graus da minha função g, que está delimitado de 2 até 14, ao redor do eixo x, né? Certo? Assim, só para efeito de teste, eu vou mudar aqui o alfa e ver se está funcionando. Confere. Então, na medida que eu mudo o alfa, a minha função já vai fazendo uma revolução ali, né? Ao redor do eixo x. Tranquilo? Assim, se você não gostar dessa cor, basta você exibir a janela de álgebra, localizar a função 3D aqui, ó, superfície, e trocar a cor. Eu vou mudar para, deixa eu ver, um amarelo aqui, meio dourado, né? Ó, tá bom? E deixar menos sólido, né? Mais transparente. Clica fora. Pronto. Ficou melhor assim. Pegaremos agora tudo que calculamos de importante na janela de álgebra, que foi a área pelo sistema, a área dos retângulos pelo sistema, aproximação do volume, aproximação da área absoluta, né? Ok? O volume real e diferença dos volumes, né? E transportar para a janela de visualização. Depois faremos umas comparações aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Basta você arrastar, né? Então vou pegar a área pelo sistema, arrasta para a tela aqui, ó. Deixa onde quiser. Pronto. Depois, a área dos retângulos pelo sistema. Isso. Depois eu posso pegar a aproximação da área em absoluto, que é aquela que está interessando mais para a gente, né? Sem falhas, das alturas negativas. Assim eu posso dar sequência pegando a aproximação do volume, que é a soma dos volumes dos cilindros. Depois, o volume real, que é por integração usando o comando do sistema. E por fim, a diferença entre os volumes, né? Entre o volume real e o aproximado. Fechado, tá tudo aqui. Agora eu posso já fechar a janela de álgebra e fazer uns testes. Assim eu vou dar um pequeno zoom, né? Enquadrar aqui o gráfico melhor. Para os resultados não irem junto, você pode fazer o seguinte, ó. Você pode com o botão esquerdo do mouse, segurando o Ctrl, seleciona todos eles, botão direito do mouse e clica aqui, ó, posição absoluta na tela. Aí clica fora. Eu posso dar zoom agora que eles não ficam se mexendo. Eu vou tirar essa malha também, tá atrapalhando. Fica mais limpa a tela, ó. Suponha que eu queira calcular a área e o volume dos solos de revolução. Quando a minha função começa, por exemplo, em 1, estou mudando aqui, e termina em 12, faz de conta. Aí vamos testar, né? Vou colocando retângulos aqui, ó. Quanto mais retângulo tiver, mais exato fica. Vou só desmarcar esse valor aqui. Exibir rótulo. Pronto. Observe os resultados se aproximando à medida que eu vou aumentando o valor do n, né? Confere aqui, ó. Então, quanto maior for o n, mais precisos serão os resultados. Observe que para n já no 40, a área pelo sistema, que é aquela real mesmo, ó, que tem que dar exata, já deu 39,4. E as aproximadas, né? Então, a área dos retângulos pelo sistema, somando os retângulos, deu 39,6. E o real é 39,4. E o outro, área dos retângulos em ABS, ou seja, as alturas em módulo. Nesse caso deu igual porque a minha função tem imagem toda positiva, né? Então quer dizer que de qualquer forma todos os retângulos teriam as alturas positivas. Por isso que empatou aqui. E os volumes? O volume real, por integração, ó, dá 592,8. Somando o volume dos retângulos, que é o aproximado, ó, 599. Deu um pouquinho mais, né? Mas já chegou bem perto. E a diferença? Deu de apenas 6 e um pouquinho. Ok? Então se eu fosse, por exemplo,
até 100. Aqui, 100 retângulos. Confere, ó. Esses três valores deram praticamente iguais. Olha aqui, ó, bem pouco de diferença, né? E a diferença do volume, ó, deu apenas 2,1. Agora eu vou comentar, para terminar, né? Aquela situação em que pode ocorrer as imagens negativas. Ou seja, vai ser aquele momento em que esses resultados que não vão bater. Só vai dar certo dos volumes. Porque no volume, lembre que as imagens são elevadas ao quadrado, né? Π vezes raio ao quadrado. E elas estando negativas ou não, não vai ter problema, ok? Então, para isso, eu vou apagar aqui os retângulos, zerar novamente. Por exemplo, eu vou voltar lá na janela de álgebra e vou mudar a função. Para facilitar, eu vou só tirar esse 4 aqui, ó. Pronto. É o mesmo que pegar o gráfico e descer 4 casas, né? Então, Enter. Vou fechar aqui a janela e dar uma estudada aqui, ó. Suponha que eu tivesse pedido, vamos variar aqui um pouquinho, ó. Eu vou pegar esse trecho aqui. A emenda eu vou jogar um pouco para a esquerda. Deixar a emenda aqui. Assim eu posso mudar o intervalo para aquele trecho, né? Faz de conta que eu quero pegar a área de 1 e pouquinho até 4 e pouco. Pronto. Dá uma olhada na área que o sistema deu. Observe bem aqui, ó. Ele está dizendo que a área é negativa, né? Porque por dentro ele está fazendo o cálculo, ó, dos retângulos todos com imagem negativa, certo? E a base positiva. Ou seja, o x está positivo, só que a altura está negativa, né? Aí base vezes a altura positivo com negativo vai dar negativo. Por isso que o sistema ele faz assim, ok? Agora suponha que eu quisesse pegar esse trecho aqui, ó. Então vamos lá. Vou jogar a emenda para o outro lado, né? Deixa um pouco para cá. O começo faz de conta que está ali perto do 5 e o final perto do 8. Note que nesse intervalo todo x evidentemente está positivo. E é claro que toda imagem contida aqui dentro, ó, está positiva, né? Aí base positiva vezes altura positiva, a área vai dar sempre positiva, não tem problema. Agora vamos forçar um erro, né? Um resultado absurdo, ó. Eu vou pegar o começo, por exemplo, perto do 2, um pouquinho antes. E o final, perto do 8, também um pouco antes. Olha aqui, ó. Observe as respostas que apareceram ali em cima. Ele está dizendo que a área está praticamente zero, que não faz sentido nenhum, né? Tudo bem? Porque se você observar bem, essa figura é simétrica, né? Esse gráfico é simétrico, ó. Tem um eixo de simetria aqui. Tá vendo? Ou seja, cada região dessa tem áreas equivalentes. E se eu for calcular a área pelo sistema desse ponto aqui, que é uma raiz, até esse, como as figuras são equivalentes, uma vai cancelar a outra. Porque uma teria área negativa e a outra positiva, né? Por isso que está tendendo a zero aqui, ó. Ok? E os volumes? Como é um volume de um sólido de revolução, não tem interferência nenhuma, já que todos eles as alturas estão elevadas ao quadrado, na nossa programação lá. Então por isso que eu fiz o programinha dessa forma, para evitar esse problema. Porque nas aulas de cálculo costumamos fazer assim, né? A gente pede para o aluno calcular as raízes, nesses intervalos aqui. Depois a gente obtém a área intervalo a intervalo. Ou seja, 10 raízes até essa, calcula essa área. Anota. Depois seria 10 raízes até essa aqui, calcula a área. Anota. Tudo bem? Depois somaria os dois resultados, né? Pegaria aquele que é negativo, multiplica por menos um e soma com aquele que já era positivo. Só que nesse caso, como a função é simétrica, bastava você calcular desse ponto até esse e multiplicar a resposta por 2, né? Já para somar o resultado com a outra região ali. Então vamos fazer uns testes finais para ver se está funcionando. Eu vou jogar retângulos aqui agora e ver o que está acontecendo. Ó, dá um zoom, né? Vou jogar mais retângulos aqui
e analisar os resultados. Ó. Por exemplo, aqui tem, deixa eu ver, 92 retângulos. Olha o que aconteceu. Observe que se eu deixar assim, a área pelo sistema não faz sentido nenhum, não é? Porque está negativa. A área dos retângulos pelo sistema também não faz sentido, já que ele trabalha com as alturas sem estar em módulo, né? E o terceiro é aquele que eu consertei. Eu peguei a altura de todos os retângulos e deixei em módulo. E pedi para calcular a área deles novamente e somar. Que agora deu o verdadeiro resultado aqui, ó. Né? Ou seja, a área dessa região aqui somada com essa vai ser 11,54. Sem aquele trabalho de calcular essa primeira, depois essa aqui e somar. Ou seja, facilita o serviço, né? Tá bem? E o sólido de revolução? Então, se eu pegar essa região aqui, ó, ou seja, cada um desses retângulos e rotacionar ao redor do eixo X, vai gerar esse sólido aqui, né? Tudo bem? Formado por 92 cilindros, fornecendo aqui do lado, ó, um volume aproximado, 97,108, e lembrando que o volume real por integração, né, tá aqui, 97,289. Ou seja, com 92 cilindros, tivemos um erro só de 0,18, tá vendo? Comparado por integração, ok? Ou seja, então só vai ter esse erro aqui pelo sistema se eu deixar a figura com imagens negativas. Mas se eu devolver o gráfico para a imagem só positiva, ó, voltando lá, né? Então vou aqui em exibir, janela de álgebra, vou subir o gráfico novamente para aquela posição lá. Então mais 4, Enter. Isso. Fecha a janela. Vou baixar aqui o gráfico um pouquinho, dar um zoom. Isso. Note agora que para qualquer simulação que eu fizer, onde começa e aonde termina, todos os retângulos terão a imagem positiva. Isso quer dizer o quê? Para qualquer uma das simulações, esses três resultados aqui nunca serão absurdos. Tudo bem? Portanto, para fechar o vídeo aqui, suponha que eu tivesse pedido o seguinte: calcule o erro do volume, a diferença de volume aqui, de um sólido de revolução, faz de conta que para essa função mesmo, né? Onde ela começa, faz de conta em 3, vou deixar aqui no 3, termina em 12, e você utilize apenas 50 retângulos. Qual seria o erro lá do volume? Tá aqui, ó. O erro seria 8,57. Aí, considerando que eu tivesse pedido com duas casas de precisão, bastava você ter vindo aqui, né? Opções, arredondamento e duas casas. Pronto. Aí teria fechado aqui com um erro de 8,57. Então, só para darmos uma estética aqui no final do vídeo, né? Eu vou reduzir a quantidade de retângulos. Deixar um pouco menos aqui, ó. E fazer revolução da função ao redor destes cilindros, né? Pronto. Deixar o contínuo por cima do aproximado. Ok? Caso queira deixar mais forte, né? Seria só você ir lá na janela de álgebra, localizar o sólido de revolução, né? A superfície aqui, e aumentar o seu contraste. Pronto. Aí clica fora. Vamos ver como é que ficou, né? Deixa eu fechar. Olha aí, ó. Então tá o contínuo encaixado com o aproximado. Então, na medida que eu for agora alterando todos os dados aqui, tudo vai modificando simultaneamente, sem ter que atualizar. Portanto, eu fecho aqui esse experimento. Eu sei que ele foi um pouco longo, né? Teve bastante detalhes. Reproduzo aí para fazer o teste final e até o próximo vídeo.